Então você fala assim: Edgar, Deus, Jesus, se eu tiver uma casa grande ou uma casa pequena, um carro bonito ou um carro feio, se eu for doutorado ou não for, se eu for isso, se eu for aquilo, se eu escrevi daí, Jesus está preocupado com isso? De verdade? A resposta é não. Uma preocupação legítima de Jesus é: você está sendo salvo no seu passado, no seu presente, no seu futuro. Está claro isso para vocês hoje? Claro ou não? Fica de pé para me ler uma palavra. Nossa, meu Deus. Ah não, eu li errado o horário. Fica de pé para a gente ler a palavra de Deus. A palavra de Deus que veio para a gente na intercessão está lá em Filipenses 3. Ai, Jesus, quase que eu caio. Filipenses 3, a intercessão rezou ontem, veio muito assim, ó, que muitos de vocês não tomam as decisões que precisam, porque vocês têm medo. Muitos de vocês vivem tempos de medo. Levanta a mão quem tem vivido tempos de medo, que tem medo de mudar a vida, de tomar decisões. Olha para o lado, vocês verem como a intercessão confirma isso. Eu durante a semana, eu rezando e pedindo para Deus um discernimento do que a gente ia falar sobre esse Vem Senhor Jesus, me veio essa questão do tempo, que Jesus traz o tempo da salvação e traz também o que eu vou falar daqui a pouco para vocês. E a palavra que veio foi Filipenses 3:12, que fala exatamente disso. É para vocês verem como o Espírito Santo de Deus, quando ele decide fazer algo, ele não usa uma pessoa, ele usa uma, duas, três, ele compõe uma música, ele pinta um céu, ele manda tucanos, ele faz uma pedra falar com você, e enquanto você não ouvir, ele vai continuar mandando sinais para você. Se precisar, ele vai fazer você ficar mudo, como fez com Zacarias, porque Zacarias podia atrapalhar todo o plano da vida de Deus na vida dele. Então você cala a boca, Zacarias, até João nascer você vai ficar calado. Muitos de vocês vivem uma vida de medo, vivem uma vida onde você está calado, ninguém te escuta, você está desaparecido no mundo, porque você ainda não entendeu essas duas missões de Jesus. E aqui Paulo, em Filipenses, fala claramente, ele diz assim, ó: não pretendo dizer que já alcancei e que cheguei à perfeição. Paulo está falando de santidade. Olha que coisa mais linda. A música de vocês fala sobre isso, fala ou não fala? Edgar, cara, na realidade é que ninguém vai ser santo. Edgar, aqui, deixa eu falar para vocês, já tem um monte de gente aqui que está em busca dessa santidade. Tem um monte de gente que está saindo, cara que estava na lama do pecado. Como eu era sujo, fedido, porque todo pecado fede, fedia muito. E ele está se limpando, ele está indo, ele está indo. Todo ano ele dá um passo novo, ele é mais santo, ele é mais puro, ele é mais íntimo de Deus. Todo ano a graça de Deus fica mais próxima dele. Todo ano ele busca incansavelmente. Eu tenho feito isso, e na medida que cada um de nós faz isso, vai acontecendo graças na nossa vida, bênçãos, e as coisas vão mudando de uma forma maravilhosa. Deixa eu te falar, eu estava aqui quando vocês estavam rezando no começo no louvor, eu comecei a chorar sozinho aqui, ó. Chorar de gratidão, de tanto que Deus é bom. Um sentimento de saudade de estar aqui, de saudade de estar rezando aqui no ninho. Um sentimento de falar, meu Deus, como o Senhor é bom. Ele mudou minha vida toda. Por uma simples decisão de eu estou buscando. É como o Paulo está dizendo, olha aqui, ó. Não pretendo dizer que já alcancei e que chegou à perfeição. Não chegou. Mas ele continua dizendo assim, ó: não, mas eu me empenho em conquistá-lo, uma vez que também eu fui conquistado por Jesus Cristo. Nossa Senhora. Vamos fazer de novo. Eu vou ler de novo, e se você foi conquistado por Jesus Cristo, você vai aplaudir mais alto ainda. Eu vou ler de novo. Não, mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que também eu fui conquistado por Jesus Cristo. Uau! Ah, Jesus quando conquista, meus amados. Jesus quando conquista alguém, um coração, quando ele toca uma alma,
Quando ele fala assim: agora eu te peguei. Como é linda essa transformação, como ele começa um processo e ele vai te limpando. Esse processo de Paulo. E a palavra continua dizendo assim, consciente de não tê-lo ainda conquistado, só procuro isso. Olha Paulo falando, gente, Paulo lá atrás, consciente de ainda não ter conquistado, só procuro isso, prescindindo do passado. O que é prescindir do passado? É abrir mão, se livrar dos pecados do passado. O que eu falei sobre o tempo da salvação? A confissão salva o passado. Paulo está falando claramente: só me preocupo com uma coisa, prescindir do passado. Deixa eu te falar uma coisa: não há nada que você fez que Jesus não perdoa. Você pode ter matado, ferido, estuprado, feito o que você quiser, Jesus redime o seu passado. Pela confissão sincera do seu coração, Ele perdoa tudo, porque Ele sabe que na ampulheta da salvação está na sua mão. O tempo da salvação foi criado por Ele. Ele quer que você use o tempo da salvação, assim como Paulo está falando para vocês. Vocês entendem isso ou não? É assim, Ele morreu na cruz. Fala: pode matar. Mata, que eu preciso abrir a tempo de salvação para esse povo. Aí mata ele, sofreu tal. Aí Ele está agora esperando. Use o tempo da salvação, meu filho. Use o tempo da salvação, eu abri para você. Está rolando a sua ampulheta, se salve pelo amor de Deus. E toda vez que um não se salva, Jesus morre, sofre, padece, porque Ele viu que Ele perdeu a guerra com um de vocês. Amém ou não para isso? Quase quebrei meu óculos. Eu estou ceguinho, se eu quebrar meu óculos aqui eu estou perdido, gente. Vou voltar para a palavra. Prescindindo do passado, olha ele continuando, e atirando-me ao que resta para a frente. Paulo está dizendo assim: eu vou me ser perdoado do pecado, e eu vou me atirar nas profecias do futuro que Deus tem para mim, Paulo. E olha que para Paulo, ele já sabia, nesse mesmo capítulo, ele já sabia que ele ia morrer da mesma morte de Cristo. Se você ler Filipenses 3, ele fala: eu vou morrer igual Cristo. E era um desejo dele. Se você quiser morrer de cruz, pode pedir que Deus realiza também. Não quer não, né, Eba? Não é preciso disso tudo não, né, meu amado? Vamos com calma. Aí ele diz assim, atiro-me ao que resta para a frente, persigo o alvo, rumo ao prêmio celeste, ao qual Deus nos chama em Jesus Cristo. E ele fecha dizendo assim, contudo, seja qual for o grau a que chegamos. É como se Paulo dissesse assim, existem graus de santidade. E ele diz assim, não interessa qual o grau que ele vai chegar ou que você vai chegar. E a palavra diz assim, só importa que persigamos decididamente. Põe a mão no seu coração. Repete isso comigo assim, Jesus abriu o tempo da salvação para mim, e só importa para Ele que eu prossiga decididamente. Amém. Dá uma salva de palmas para esse Jesus. Pode sentar. A segunda missão de Jesus são duas, sim ou não? A primeira é abrir o tempo da salvação. Quer dizer que você está salvo? Não. Quer dizer que a sua salvação tem um passado, um presente e um futuro. Está na sua mão. A segunda missão de Jesus tem tudo a ver com o que foi o começo do ninho. É como se eu não precisasse pregar. O Espírito Santo é tão bonito, fala assim, não, deixa eu fazer melhor. O Hermes foi falando aqui, ele foi falando sobre isso. A segunda missão de Jesus é assim, eu vou levantar um exército para construir o reino de Deus na terra.